Olá, Graciosa e Graciosa, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vou fazer um vídeo, Maqui Fala, contando um pouquinho sobre como é que eu decidi. Pra quem não sabe, eu me formei em ciência da computação. Eu queria contar pra vocês como foi todo o processo, como foi que eu decidi entrar nessa área e agora, 7 anos depois de ter me formado. Na verdade, eu completo 7 anos em dezembro, né, de formada, porque foi em 2014. Então, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos lá. Lembrando que também nesse meio tempo, o fato de ciência da computação ser um curso basicamente 95% ser só homens que fazem, assim, na sala, né, a maioria são os rapazes lá fazendo. Então, ser mulher e negra, você já sabe o quanto que a gente sofre lá, em questão de assédio, de um monte de coisa. Não só na sala, quanto nos estágios, que eu vou contar também. E aí, quando, na verdade, antes de tudo isso, eu terminei o ensino médio. Aí eu fiz o ensino médio, terminei. Aí quando eu fui, comecei a trabalhar de telemarketing com 18 anos. E aí, pra mim, era isso. Era isso, não tinha pretensão nenhuma de estudar, porque eu já tava ganhando meu dinheiro mesmo. E, enfim, desde então, sempre morei na casa dos meus pais, então não tinha grandes contas pra pagar, nem grandes coisas a almejar sobre isso. E fui só, né, fazendo dívida no cartão C&A, aquelas coisas de primeira vez, né, de primeiro emprego. Aí, nesse primeiro emprego, eu conheci uma amiga, e aí essa amiga, a gente fez muita amizade e tudo mais. E aí ela, durante os anos, né, foram passando os anos, a gente saiu do emprego que a gente tava, e aí a amizade continuou. E aí ela falou assim, Karina, eu queria fazer faculdade de matemática, o que você acha? Aí eu falei, vamos fazer, você quer fazer? Vamos. Na verdade, o intuito não era nem assim, eu queria mais apoiar ela no sonho dela do que pensar em mim especificamente. Porque quando eu nunca nem tinha planejado nada em questão de faculdade pra mim. Por isso que eu tô falando isso. Aí ela mesma depois mudou de ideia, falou assim, não, vamos fazer ciência da computação. Eu acho que ela falou assim, matemática, pra ver se eu ia topar. Se eu topasse, aí ela ia pro que ela queria fazer. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí, só que eu comecei, eu fiz o vestibulinho, né, que eu fazia uma redação e tudo mais. Eu nunca nem pesquisei no Google o que era ciência da computação, simplesmente me matriculei. Aí, e fui, né, fui fazendo. Aí o primeiro semestre é meio que pra gente relembrar algumas coisas básicas de matemática, então era aqueles exercícios e aí eu já me complicava nos exercícios do primeiro semestre e falava, meu Deus, e o que vai ser daqui a 4 anos? No último ano, como é que vai ser? E, enfim, mas eles sempre, eles davam um jeito lá de pegar a maior nota e fazer a média com a maior nota. Eu não sei que negócio que eles faziam que a gente conseguia passar, né? Porque pagando, né? Porque eles querem que o pessoal continue estudando. Isso foi em 2011. Aí, beleza, eu fui fazendo o curso, né? Pegando amizade e tudo mais. Aí, quando foi, acho que 2013 mais ou menos, a minha amiga falou, ela trabalhava numa empresa aí, tinha um cara que trabalhava na TI, ela conversou com o cara da TI, e o cara da TI jogou a real pra ela. Falou assim pra ela que, por mais que ela esteja fazendo a faculdade de ciência da computação, a chance dela conseguir um emprego na área depois que ela se formar é mínima, por causa que ela não entrou pra fazer o curso com experiência. Só que nisso já tinham se passado acho que 2 anos de curso, né? 2 anos, e na época não tinha EAD ainda. Não tinha, porque hoje, pelo que eu sei, o pessoal estuda vai 2 dias pra faculdade, 3 dias fica em casa fazendo aula EAD. Só que não,
Na minha época era segunda a sexta, todos os dias, 7 horas da manhã, atravessava a cidade pra pra estudar. Então, e era de manhã que eu inicialmente, eu sempre estudei de manhã, na verdade. Só no finalzinho do curso que eles transferiram todo mundo pra um outro lugar, né, pra estudar. Aí, porque, tipo, concentrou todo mundo de todos os lugares, assim, no último semestre pra estudar. No último semestre não, um pouquinho antes. Pra fazer todo mundo numa sala só, porque o final das contas, no final do curso, restam muito poucos, né? Então eu me sentia muito privilegiada de ter chegado naquele tanto, porque muita gente foi saindo, muita gente sai. Do primeiro dia de aula pro último dia de aula, meu Deus, a sala fica praticamente bem vazia. Né? Era gente que não tinha nem lugar no começo. E aí, e lógico, né, dentro da sala são poucos, mas tem uns meninos bonitinhos. Esses meninos bonitinhos meio que se garantem muito, né? Então eles davam em cima e tudo mais. Enfim. Aí a gente bate o arrependimento? Bate, né? De não ter pegado, mas já foi, já passou. Mas, enfim, bons tempos. Mas é lógico, né, que eu tive os meus affairs lá também. Aí, então, aí, quando foi em 2013, se eu não me engano, a minha amiga, ela chegou e falou assim, olha, eu vou desistir do curso e vou pra letras, por causa daquilo que o amigo dela tinha falado. Aí, pra mim, sem cogitação, primeiro pelo tanto que eu já tinha gastado de dinheiro e de energia até então pra jogar isso tudo pro alto. Falei, ela que lute, ela que vá ser feliz, que agora eu tô gostando do curso e eu vou ficar. E aí ela saiu do curso. E no último ano, eu tinha um grupinho, né, que a gente além de ter, lógico, uma amizade e tudo mais, a gente fazia tudo junto, né, em relação a trabalhos e tal. Só que aí, quando chegou o último ano, né, de faculdade, o nosso curso foi selecionado para participar do ENAD, se eu não me engano. Que ENAD é meio que uma métrica que o governo usa para saber como está a qualidade de ensino do superior daquele curso. Que isso vai determinar qual que vai ser a pontuação daquela faculdade em relação àquele curso, né, no MEC. Por causa disso, eles fizeram uma limpa bem grande em relação a quem tinha nota baixa. Resumindo, eu fiquei sozinha. Quando chegou o primeiro dia de aula do último ano da faculdade, eu cheguei lá, cadê fulano, cadê ciclano? Tipo assim, só ficou eu da minha turma, não tinha mais ninguém. Todos ou ficaram retidos, tinha uma amiga que desistiu no último ano pra ser missionária, igual aquela da mesma igreja do Gil, é dessa mesma religião aí. Aí pra ser missionária. Aí, beleza. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer meu TCC sozinha? Porque os outros TCCs das outras turmas já estavam meio que planejados do que iria ser feito e os grupos já estavam fechados, né? Aí, Aí foi passando os dias, de repente, chegou uma pessoa nova, no último ano de faculdade, na sala. Eu falei, eu acho que estranho, né? Nossa, no último ano, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Um rapaz, né? Aí, quando deu a hora do intervalo, eu senti alguma coisa muito forte, assim, como se dizendo assim pra mim, fala com ele, conversa com ele, fala da sua ideia do TCC. Eu sentia de falar isso pra ele, né? Desse rapaz novo da sala. Aí eu peguei, pensei, ai, que estranho. Ai, mas eu falei, bom, não tenho nada a perder, ele tá aí sozinho também, não sei o que ele tá fazendo na sala no último ano. Aí eu cheguei nele, conversei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente pegou maior amizade. Ele já trabalhava na área trabalha na área há muitos e muitos anos. Só que ele queria só ter o diploma. E aí, por alguns motivos, né, da vida dele, ele trancou a faculdade. E agora ele
Ele é de Aracaju, não sei se é ou era. Não sei como é que tá a vida dele agora. Eu vi ele ano passado, a gente se reviu. Mas nunca é a mesma coisa, né? Aí você percebe quantos anos se passaram e quanta coisa mudou. Aí a gente se reviu. Não, aí ele gostou da minha ideia do TCC e falou: cadê a sua turma que vai fazer com você? Eu falei: ah, todos foram retidos, né, por causa da nota. Só ficou eu da minha turma. E a minha outra amiga desistiu. Aí ele falou: vamos fazer junto. Eu falei: vamos, vamos. Aí pronto. Aí a gente começou a fazer o estágio na própria faculdade, que era... a gente meio que gerenciava uma área que estava criando um sistema para a área de saúde, né? De questão de triagem, entendeu? Antes de ir pro médico, a gente tinha que fazer todo um sistema para detectar saber o histórico do paciente e tudo mais. É uma coisa mais ou menos assim, eu nem lembro muito, né? 7 anos atrás. Mas era a área de requisitos. Por que requisitos? Porque requisitos é uma área que a gente tá planejando tudo que o sistema vai precisar ter para ele funcionar. Quais são os dados necessários? O que a gente tem que buscar, entendeu? Eu amo essa área porque é uma área bem mais tranquila, né? A gente pensa que é uma coisa muito complicada, a ciência da computação, mas na verdade é só questão de você ter vontade de estudar mesmo. Por exemplo, eu só passei na área de cálculo, né, no negócio de cálculo, porque eu... Como é que fala? O que eu fazia? Na época eu trabalhava, né, de telemarketing. E a professora, ela falava... O que ela fazia? Ela chegava na sala, né, tinha um novo cálculo lá pra gente fazer, uma nova fórmula, né? Então, o que ela fazia? Ela dava o problema, né, Estou gravando. Aí, ela dava um problema pra gente resolver na hora da prova. E aí, a gente tinha que lembrar qual que era a fórmula melhor pra ser usada naquele momento. Então, o que ela fazia, né? Quando tinha uma nova fórmula, ela chegava na sala, muito maravilhosa, aquela professora explicava de uma forma que parecia super fácil. Só que se a gente não, no mesmo dia, não pegasse a lista de exercícios que ela deixava no site dela pra gente fazer, não esquece, a gente esquecia. Então, como eu sabia disso, né, então o que eu fiz? Eu falei: não interessa se eu não tenho tempo, se eu não tenho quando estudar. Porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. O que eu fazia? Eu pegava a lista de exercícios, anotava tudo, escrevia, e conforme eu ia atendendo os clientes, eu ia fazendo os exercícios pra fixar. Só assim eu consegui passar, porque é uma questão de prática, né, de ir fazendo sempre. E aí, foi assim que eu consegui, né. E lógico, tem também a matéria, uma das matérias mais legais, que a gente espera tanto durante a faculdade toda, é a matéria de... Como é que é o nome? IA, que é Inteligência Artificial. Aí você percebe que coisas tão simples, tão práticas, tão bobas de serem feitas, para um robô fazer, é uma coisa bem mais complexa. Ah, sim, uma outra matéria que eu amava, foi uma das coisas mais legais, assim, de fazer, foi robótica. Por causa que a gente colocava o algoritmo lá no sistema, e aí, dando tudo certo, a gente dava o enter, o robozinho fazia o que a gente programou, que tinha um robozinho lá no laboratório, era muito legal isso. Agora, no final das contas, realmente, minha amiga tinha razão. Eu não consegui entrar na área até hoje, talvez por esse motivo de não ter experiência mesmo. Um ruim é que, como é uma área tecnológica, muda tudo muito rápido, então eu teria que me atualizar, só que os cursos são muito caros, né? Mas é isso, gente, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nesse Maqui Fala, contando histórias. Aí eu decidi vou fazer esse quadro sempre contando histórias, mas eu queria que essa primeira história fosse a minha. Comenta aqui o que você achou, gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, um grande beijo, fui!